Boa noite. Bem-vindos já à noite informativa, sessão de sexta-feira. Vamos, como tem sido a panágio durante os próximos minutos, olhar para alguns assuntos que fazem notícia e atualidade no país e também no mundo. E hoje não fugimos da regra. Tenho em estúdio o Dr. António Frangulos, aqui em saúde. Muito boa noite, bem-vindo à noite informativa. Boa noite, bem-vindo a Hermínio. Foram boas férias? Foram boas as férias. Foram boas férias. Pois. Muitíssimo obrigado por nos honrar e prezar, pois. Estimados telespectadores, Pois. vamos a mais uma. Pois. Pois bem, Dr. António, eu gostava que começássemos por olhar para as declarações de Afonso de Lhakama sobre esta questão, portanto, polémica da aquisição de Mercedes-Benz para os deputados da Assembleia da República, mais precisamente para os membros da Comissão Permanente da Assembleia da República. Que comentários sugerem, portanto, as palavras de Afonso de Lhakama, segundo as quais, portanto, a culpa é da Frelimo porque não fez nenhuma consulta, fundamentalmente aos deputados da Renamo, no caso específico. Bom, é assim, esta questão dos Mercedes levanta uma série de questões, porque nós, se formos a ver, o problema levanta-se sobretudo por causa do timing. Faz parte esta, digamos, renovação da frota, ou lá o que seja, faz parte de uma rotina lá do património. Portanto, os membros da Comissão Permanente, logo, e os próprios deputados, logo no início do mandato, deviam ter recebido tanto as viaturas de serviço, como essas protocolares, e entretanto-se da Comissão Permanente, os membros da Comissão Permanente o que tinham eram Peugeot 407. E os presidentes, o presidente, que é uma presidente neste caso, e os dois vices, têm, por conseguinte, também Mercedes, como a presidente. Sim. De certeza que de cilindragem diferente só. E protocolaríssimo, portanto, preto. Bom, para emprestar, segundo a linguagem, maior dignidade, não a todos os deputados, aos membros da Comissão Permanente, decidiram, né? Creio que o Tesouro, e talvez conversar do Tesouro com a Presidente, e no mais, talvez, com também o Vice-Presidente, por lado da Frelimo, porque se trata também de Presidente do Conselho de Administração, portanto, da Assembleia. Talvez conversados por aí, ficaram por mudar, digamos que o modelo é este mandato. Portanto, todos os membros da Comissão Permanente terão, portanto, Mercedes protocolares, e, em vez dos Peugeot 407, e logicamente que as chefias das bancadas já tinham Mercedes. Depois fala-se ainda até de voz de boca fina, que virão outros carros para os presidentes das comissões, vices e seus relatores, que os atuais Kias que os presidentes das comissões tenham. Ora, aqui talvez dizer que os membros da Comissão Permanente, sobretudo os presidentes e os chefes da bancada, têm um Mercedes protocolar e têm um carro de serviço. Neste caso, para as chefias da bancada, são uns Hyundai Sonatas. Né? E enquanto que o presidente e o vice-presidente têm, creio que o 407 para chamado a viatura de serviço residencial, da residência, e
particular, que é o de serviço de casa, e por aí em diante. E depois volta a parquear no próprio edifício ou parque da Assembleia. Mas o que acontece? Falava do timing. Exato. Não receberam logo. Nós estamos em 2017. Portanto, o mandato começou em 2015, em janeiro. Onde é que está o grande problema? Que é um problema prudencial, levanta questões de facto de ética, né? Porque é uma questão talvez de ordem de prioridade. Só agora é que estes caras vêm numa altura em que nós estamos a atravessar uma crise. Pois. Porque se nós formos a ver, a questão das dívidas começa, descobrem-se em março, mais em abril, em maio de 2016. Agora estamos em 2017. Um ano depois das dívidas, a crise já deu todas as voltas, já nos apertou a barriga, já não tem mais sequer furos para podermos apertar mais. Eis que o tesouro, desculpa, o tesouro acaba entrando, mas o património, não é? Vaza os Mercedes para a Assembleia. E no momento impróprio. Portanto, era possível travar este processo nessa altura e olhar-se, portanto, para um outro mecanismo, portanto, outro tipo de viatura, eventualmente, portanto, não, tanto é que o ministro das Finanças, da Economia e Finanças, foi para a Assembleia e como é que vou dizer, informou uma série de medidas de contenção. A crise é por demais conhecida por todos. Já não era momento. Portanto, a tônica que está aqui a aparecer, que se formos a ver, a Frelimo, através do seu porta-voz, António Niquis, veio a rebate a dizer que, olha, a Assembleia é um órgão soberano. Ele é que deve, a Assembleia, na pessoa da Presidente, de certeza, deve vir a público esclarecer. Isto não tem nada a ver conosco. Isto já se chama saltar. Portanto, com rabaçaringa, porque não é possível não ter conhecimento, e sobretudo na pessoa do António Niquis, que é deputado, que neste caso concreto suspendeu para assumir estas funções, porque era prioritário assumi-las, mas ele é deputado, conhece muito bem a casa, como é que ela se cose. E temos, por exemplo, a Presidente da própria Assembleia, que também veio dizer que o Ministério da Economia e Finanças é que deve esclarecer isto. Não é verdade que não tinha conhecimento. E depois nós vimos o diretor, ou como é que se chama, do património, apareceu a semana passada, não é? Com uma estapafúrdica desculpa que nas redes sociais, olha, todo mundo só crucificou-lhe. Ele saiu-se muito mal na fotografia. Porque ele dizia que tem direito, etc, etc. Tudo bem. O problema que se coloca é o tempo em que estes Mercedes vêm. Numa altura em que a crise já atingiu o apogeu. Qual poderia ou qual deveria ser o melhor procedimento neste momento em que esta questão está toda ela polemizada e que, acima de tudo, como faz referência, acontece no momento em que a crise já deu tudo, ou quase tudo o que poderia dar? Como é que os deputados, a Comissão Permanente da Assembleia da República, deveria, portanto, reagir ou agir em face, portanto, a esta situação? Bom, aqui, meu caro, tens que ver que ali a estrutura da Assembleia é 3 bancadas. Bancada da Frelimo, que é a que sustenta este governo, e tens as bancadas da oposição. A semelhança do que aconteceu com os benesses da outra vez, não é? Em que votaram a Previdência, o Estatuto
lá do líder da oposição, e os salários, etc, etc, e eu já na altura, em relação aos que eu, pelo menos, privo com eles, fui muito peremptório e categórico em dizer, olha, meus amigos, vocês têm que vincar uma posição política. Nós não podemos pôr isto de lado. Os deputados da oposição, renunciaram. Mas, sabido que a lei sempre havia de sair, porque a bancada da Faria Lima é que manda no fim do dia. Passado um mês, 2, haviam de receber a mesma, mas no mínimo tinham vindo mostrar que distanciavam-se daquilo. Da mesma maneira, não foi por acaso a muitos, mas eu pude falar com umas muito poucas pessoas e disse que era, portanto, de boa filosofia e de boa política que se distanciassem, tanto relativamente ao lado do MDM. Eu pude falar com algumas pessoas e disse, né, que era, portanto, de se renunciar, porque não faz sentido. E aqui neste programa eu até dizia que, olha, isto é assim, isto vai trazer, está a trazer um grande problema político, porque hoje, e por causa destas, as dificuldades ensinam, diz o velho ditado, por causa destas dificuldades todas que a gente tem passado de abril, março para cá, olha, o cidadão ganhou uma escada, um degrau ou 2 ou 3 no plano da consciência de cidadania. É por isso que você ouve por todo canto e não precisa de ser um simpatizante, digamos, da oposição. Todos os cidadãos estão, portanto, contra, significa que ganharam consciência. Ora, o que é que eu dizia neste mesmo lugar? Dizia que a Frelimo sai a ganhar politicamente nesta situação, porque ela queimada já está. Mas agora consegue arrastar consigo, como quem diz, um monstro não morre sozinho. Consegue arrastar consigo, portanto, a oposição. Mesmo tendo, portanto, reações como estas de Afonso Dhlakama, que diz, portanto, claramente que a culpa, a responsabilidade na aquisição dos Mercedes é da Frelimo e que não compactua, e mais do que isso, é que numa altura de crise não faz qualquer sentido, portanto, a aquisição destas viaturas. Este pronunciamento não iliba, não deixa, portanto, a oposição... Antes tarde do que nunca, não é? Portanto, é uma correção daquilo que não foi a atitude, portanto, da sua bancada. Porque tanto a bancada da Renamo como a bancada do MDM se manteve no silêncio, não é? Aprovador da situação. E só perante, digamos, esta indignação massiva é que nós vimos, e logicamente, vimos o líder da Renamo, que veio distanciar-se completamente, veio dizer que não faz sentido, está completamente desprovido de sentido, agora que nós temos problemas sérios. Temos senhoras e crianças a morrerem nos hospitais por falta de medicamentos, temos os cidadãos a serem transportados que nem animais. E nós encontramos este discurso com mais alguma coisa no líder do MDM, portanto, a perguntar ou a afirmar, não é, que seriam construídas várias escolas, que seria, portanto, comprados, sei lá, quantos machibombos, não é, no lugar, e ainda vai mais longe, e pega no próprio discurso do presidente, tomada de posse, e diz onde é que se viu
o patrão andar a pé ou mal transportado nos mailoves e o seu empregado a andar em carros de luxo. Portanto, esta aparição com esta posição, que é ao mesmo tempo para os dois líderes, são ao mesmo tempo ordens para as suas bancadas, mas as suas bancadas pecaram pelo silêncio. Repara que o líder do MDM é mais claro a dizer que os meus homens não vão receber. E o líder da Renamo já diz que, portanto, não vai dar qualquer ordem, portanto, para devolução aos membros da Comissão Permanente da Assembleia da República que representam a bancada da Renamo para devolverem as viaturas, porque eles não foram consultados, portanto, sobre a aquisição das mesmas e a atribuição das mesmas. Portanto, ele não vai dar qualquer orientação para que se devolva. Portanto, em termos de... Não, mesmo no posicionamento da própria chefe da bancada, consegue-se notar um titubear, não é, da posição da chefe da bancada da Renamo, quando condiciona, não é, ser entregues, quase que em troca com aqueles Mercedes, né, carros para poderem andar, não é? Portanto, para as atividades parlamentares. De campo. E até diz mais, nem concordo com ela, diz mais que até não são confortáveis nessas estradas com buracos, não. Eu sei andar de Mercedes, e já andei de Mercedes. Ora, o Mercedes, e qualquer carro do tipo Mercedes, olha, abafa, não é, os buracos. É confortável, você não sente o buraco. Portanto, não é esse o problema. O problema é que devia, em minha opinião, devia vincadamente corrigir, distanciando-se categoricamente, da mesma maneira como o MDM fez. E que ficasse sozinha a Frelimo. Porque a Frelimo, eu já disse, ela é queimada por queimada, está queimada uma vez e meia. E ela amanhã não se importa, inclusivamente, de importar helicópteros, porque há muito engarrafamento. Ora, se a oposição embarcar com a Frelimo, logicamente que os cidadãos vão se indignar da mesma maneira como já está a ouvir o que é que dizem os cidadãos, que nós não temos representantes. Eu ouvi isto de viva voz. Nós não temos representantes. Ora, esta indignação, este discurso dos cidadãos, olha, alegra a Frelimo, porque nesta altura, quem está em desvantagem é exatamente a Frelimo. Se amanhã tem que se... os membros da comissão permanente e a respectiva presidência, portanto, a presidente e os seus dois vices, têm que andar de drones. Os da Frelimo não ensaiam. Sobretudo quando eles sabem que a oposição vai aderir. Porque, neste caso concreto, se ela está queimada, se puder chamar para si, arrastar consigo outros para esta queima, olha, ela só pode bater palmas. Daí que eu devo dizer, nota 15, esta posição dos líderes, né? Digamos, não quero distribuir para não ser suspeito, mas dos líderes por terem sabido recuar, mas que deviam ter tomado imediatamente uma posição à semelhança do que, por exemplo, o engenheiro Venâncio fez, tomou logo uma posição de se distanciar, portanto, usando, digamos, do seu direito, valendo-se, portanto,
da objeção de consciência, que até é constitucional, não é? No seu artigo 54, número 5, é um direito, portanto, a objeção de consciência. Vamos supor que é uma lei que vota o aborto. Para todos aqueles que são contra o aborto por razões da religião e tudo mais, podem votar contra ou abster-se ou saírem da sala. Não pode a isso chamar-se, portanto, violação da disciplina partidária, Pois. como eu teria ouvido. Bom, é uma opinião, eu respeito, mas quando muito o deputado Venâncio pode ter pecado por omissão, mas ele, quando é interpelado, ele fala: eu conduzi-me pela minha consciência. Ok. Não é? E tomou uma posição firme, categórica e antepada. Ele antepadamente toma a posição e aparece depois, né? Eu sei que houve 8 assinaturas da posição dele ao nível da bancada, e eu ainda estive a conversar com ele ontem, disse-me que já o número estava em 8, portanto de 17 tinham sobrado 9, e agora, depois da aparição do presidente e do chefe da bancada, posso dizer com toda a franqueza que os 17 deputados repudiam. Mas também quem é que havia de receber? Aqui é preciso Exato. esclarecer mais as coisas. Quem é que havia de receber o Mercedes ao nível do MDM? É só o chefe da bancada, que também seria uma troca, porque não consta que os chefes de bancada passariam a ter 2 Mercedes. Portanto, um Mercedes para serviços e um Mercedes, portanto, para protocolar. O que eu dizia antes é que os chefes de bancadas tinham o Mercedes, já ele até na aparição que fez, diz que eu já tinha Mercedes, nós, os chefes de bancada, já tínhamos Mercedes. Portanto, ali a única coisa era simplesmente trocar aquele velho com o novo. Pois. Mas que não haveria de receber, porque não faz sentido nesta altura, e não faz mesmo. E eu digo mais, antes tarde do que nunca, portanto, voltaram para trás, que a Frelimo fique sozinha, e mesmo a própria Renamo devia aperfeiçoar muito bem a sua própria posição, porque é uma posição quase dúbia, e não fica bem, porque normalmente estas posições políticas têm faturas. Exatamente. Estamos a aproximar a altura de prestação de contas, e eu penso que vão tirar dividendos, porque os cidadãos, cada dia que passa, estão a ganhar, portanto, consciência. Pois, só para encerrarmos este nosso primeiro tema de conversa nesta noite, Dr. António Frangulos, porquê, na sua ótica, esta questão da aquisição dos Mercedes para os deputados, portanto, da Assembleia da República, na Comissão Permanente, levantou tanta polémica num país onde, portanto, o Estado também faz aquisição ou aquisições de viaturas para outras entidades, vários outros organismos? Porquê exatamente se cria tanta polémica relativamente aos 18 Mercedes dedicados à Comissão Permanente? E eu penso que o momento em que os Mercedes aparecem é que constitui, portanto, o motivo da indignação. E mais, a publicidade. Portanto, veio no canal, não é? Como sempre, o canal tem boas fontes, e foram mostrados, e depois vieram os valores, não é? E depois veio o discurso magistral e os deputados, até chegou, as pessoas, eu até estava para me esquecer de contar esta, foi há 2 dias, né? Uma senhora cumprimenta-me, né? E pergunta: Dr. Frangulos ainda é deputado? Eu disse: oh, não, eu só fiz o mandado, pois foi a minha vida, desde 2009 que já não sou deputado. Ah, eu pensei que também tivesse o Mercedes. Eu disse: não, eu até ando a pé, se quiser saber. Tive um azar há pouco tempo, um miúdo distraído, que bateu os 2 carros. O carro da minha filha, o meu, estacionados, e ele, grosso, saiu da sua faixa,
ainda atropelou uma senhora, coitadinha, até agora está nos cuidados intensivos, desde domingo até agora. Portanto, eu agora que estou a falar consigo, estou a descer do chapa. Sim, estou a descer do chapa. E não me faz mal. E eu não nasci com carro. Portanto, a mim não me faz. E estou a falar agora, há uma pessoa que está a dizer nesta altura, sim, eu vi. Eu estive com ele dentro do chapa e fui. Cheguei à minha paragem, desci lá no Jardim Zoológico para vir para o bairro do Jardim. Portanto, eu posso até asseverar que se eu estivesse lá, seríamos dois logo no primeiro minuto, eu e o Venâncio. Seríamos dois. Porque, pronto, é da natureza. E eu, quando tinha a idade dele, até era mais ousado ainda. Portanto, eu penso que foi um momento de digamos, tribulação e antes, portanto, voltar para trás, quando se reconhece que se tomou uma posição excêntrica, bizarra, como aquela de receber, porque de facto eu não posso acusar, porque não tenho elementos que a Frelimo teria feito isto intencionalmente, portanto, trazer os Mercedes só agora, publicitar de tal maneira que os cidadãos se indignem contra todos e se calhar mais com a oposição do que com a própria bancada maioritária, porque essa já se sabe que essa é essa. Agora, a oposição também, estamos mal neste país. Não temos ninguém que nos defenda. Então, há que encontrarmos uma outra alternativa. Quer dizer, quando a oposição não aparece como alternativa, então, quer dizer, está mal. Doutor António Frangulos, olhamos agora para o nosso segundo tema, que é a visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América e a Cuba. Já terminou, portanto, Filipe News, a visita de 3, 4 dias aos Estados Unidos da América. Os resultados desta visita, o balanço que foi feito pelo chefe de Estado, é que a visita foi, portanto, surtiu os efeitos desejados. Quanto a si, que leitura que faz, portanto, destes dias do Presidente da República nos Estados Unidos, das conversações e do convite que foi feito fundamentalmente ao empresariado norte-americano para investir em Moçambique? Eu penso que foi positivo, economicamente. É verdade que ainda falta, tanto aquela diplomacia política, que não me parece ainda ter conseguido, mas acredito que ele está a deixar para uma ocasião futura. Mas, economicamente, eu penso que a batalha foi ganha. Não digo que a guerra foi ganha, porque economicamente ainda há muita coisa que se diga. Penso que o balanço foi positivo, aquilo que nós vimos, os discursos dizem tudo, o resto, vamos ver. Eu não tenho muito a dizer sobre esta viagem, eu prefiro dar a nota positiva, e embora isso não significa nem sequer uma luz no fundo do túnel no que concerne à grande crise que nós estamos a passar. Pois, o facto de ter integrado na sua comitiva empresários dos setores da agricultura, do agronegócio e também, portanto, das energias, foi uma grande mais-valia, portanto, para Moçambique, ou poderia ter-se pensado em outras áreas que eventualmente também fossem estratégicas nesta altura? Ou estas é que são as tais áreas, ou as áreas que podem ser consideradas como de grande pulso para o ressurgimento, diga-se, da economia nacional? Bom, eu penso que o famoso Eldorado é a tal indústria extrativa, mas sem pôr de lado, e quer-me parecer que o presidente News ganhou consciência de que a agricultura, de facto, deve ser aprimorada, a agricultura, de facto, deve ser colocada no centro das atenções, porque não faz sentido, e nós já o dissemos aqui, não faz sentido, é claro que até vem mesmo na Constituição, e vem até nos estatutos do Partido Frelimo, vem em muitos outros programas e projetos, que a agricultura, ela
desempenha o papel, digamos, fulcral para o desenvolvimento da sociedade. Mas o que temos vindo a dizer, em função daquilo que temos vindo a ver, é que não passa de 31 de boca, portanto, de um discurso, né, para o inglês ouvir apenas. E quer-me parecer que o presidente Inhosso quer reverter esta situação. Nós vimos com aquele projeto que lançou, creio que lançou em Ribau e etc, etc. Então, se de facto não vacilar, levar isto a bom porto, eu penso que vai deixar alguma marca. Porque não faz sentido nós continuarmos a importar o que comermos. Pois. Não faz sentido, não quero enumerar aqui o que nós importamos. Mas é só dizer que nós temos terra arável em todo o Moçambique. Este país produz de tudo que nós precisamos e do que não precisamos até para a exportação. Pois. Portanto, nós temos que tomar uma posição uma vez por todas, já há sempre uma primeira vez. E pronto, talvez reclamar o desaparecimento do Ministro da Agricultura. Eu não sei se esteve na comitiva. Esteve? Não me pareceu que tivesse estado. E como se não bastasse os WhatsApps que são muito fofoqueiros, não é? Há aquelas visitas, chamaram de comissões ou de brigadas do Conselho de Ministros. Do Conselho de Ministros. Então, vem aí as perguntas e então a agricultura é desporto. Agora é o ministro do desporto que vai à frente. Quer dizer, eu mais uma vez dizer que, bom, está a faltar coragem, porque ou é porque não lhe proporcionaram todos os meios, ou porque a sua gestão não foi das melhores, mas a verdade é uma, é que o consulado, até nem é só o consulado do Pacheco, os 3 consulados na agricultura, olha, não deram em nada. Então, aparece o presidente quase que a substituir o ministro da Agricultura, né? E o que não devia ser. Eu penso que se a peça não funciona, deve procurar a peça certa e pode, sim senhora, dar passos como estes que deu para poder alavancar, mas num futuro, não é, bem subsequente, tem que ser o ministro do Pelouro a ir para lá. A verdade é uma, nós já precisamos de agricultura mecanizada, precisamos de agricultura familiar, mas organizada, de modo a que nós possamos voltar para aqueles tempos. Não gosto da palavra saudosista, mas quando temos que fazer uma comparação, eu não vacilo. A verdade é uma. No tempo colonial, há onde dizer que não, mas as pessoas a população era menor, mas o problema não está aí. Está exatamente na estrutura, na organização. Da mesma maneira que havia de falar, por exemplo, dos transportes rodoviários, a organização, onde você chegava numa paragem, olhava e dizia, olha, o carro X às tantas horas está a chegar aqui, e chegava. Portanto, as ruas, não havia essa coisa de encurtar rotas e não sei o quê. Portanto, nós temos que procurar a nossa maneira, mas a pouco e pouco, com as dificuldades que a gente tem, mas temos que priorizar a organização primeiro. E quem faz isso é o homem competente, o homem capacitado. E depois procurar materializar, mas a partir de um determinado projeto, plano. Nada de improviso. Ao nível de transportes, é o que nós estamos a ver. Mesmo, eu costumo dizer, mesmo que tragam agora 300 a 500 autocarros, vai ser sol de pouca dura, porque depois vão simplesmente amontoar-se lá nos parques, no cemitério, porque alguma coisa está a faltar na organização. Pois, ainda na história da visita do presidente Inhosso aos Estados Unidos da América, o que é que lhe pareceu, portanto, em termos estratégicos, esta visita, numa altura em que Donald Trump
e a sua administração ainda não definiram, portanto, o que é que efetivamente pretendem em termos de relações com a África. Portanto, ir vender um país africano, as potencialidades, portanto, de Moçambique para os Estados Unidos da América, para o seu empresariado, sem conhecer aquilo que são as estratégias, portanto, de relação administrativa dos Estados Unidos e da África, lhe pareceu, portanto, uma boa estratégia? Bom, eu penso que no capítulo da diplomacia econômica, como eu disse, era preciso que se fosse. Mas relativamente àquilo que é o pensamento da administração americana, e concretamente na pessoa do seu timoneiro Trump, é preciso, não digo compreender, mas ver que o Trump está a governar com muitas dificuldades. O que falta é só o impeachment contra ele. Tem obstrução de algumas pretensões, né? Nós conhecemos. Há umas leis que ele teria, portanto, promulgado ou produzido, que foram, portanto, barradas por inconstitucionalidade, com recurso, mas o recurso, creio que em segunda, não sei se em última instância, teve a mesma sorte e agora está sob fogo cruzado, há investigação, não é? Por se arguir que ele obstruiu, portanto, a justiça, ora porque os seus advogados têm clientes que são russos, quer dizer, aqueles que não aceitam, não é, vestir a sua gente, os seus filhos, tocar nos eventos. Agora foi o Golden State do basquetebol, ganhou. Até ontem estavam ainda a pensar, a refletir se hão de responder positivamente ao convite do Trump na Casa Branca. Portanto, quer dizer, está uma governação muito turbulenta. Ora, é lógico que não há de aparecer a África como uma carta que está em cima da mesa. Não digo é o último, mas pelo menos em primeiro e em segundo, a África não deve estar nos planos dele. Aliás, nós sabemos inclusivamente aquilo que constituiu a sua bandeira, portanto, durante a campanha. Da campanha. Pois. Portanto, a ser verdade, vamos lá supor que está ainda a tomar balanço, porque são umas declarações bastante bombásticas, não é? De que vai começar por A, por B, e que estará contra os ditadores. E a propósito disso, eu acho que há de haver algum lugar nesta nossa conversa em relação a algumas medidas que ele tomou em relação a Cuba. Pois. Portanto, a avaliarmos por aquilo que foi agora a posição dele em relação a Cuba, estamos à espera de uma administração de Trump pior, mas pronto, não há nenhum mal que não traga um único bem, diz o velho ditado. Vamos dizer, mais incisiva que a do Ronald Reagan. Pois. E isso já era de esperar. Portanto, só que eu não sei se isso vai servir para distrair, porque se ele é acusado como sendo um indivíduo pró-Putin, pró-russo, e logo pró-comunista, as medidas que ele toma agora em relação a Cuba parece
ser contrário, quer dizer, eu pelo menos Ainda não se deu para perceber muito bem. Não estou a perceber muito bem, Pois. mas a prática da sua administração é que nos vai responder a uma série de perguntas que por hora não calam da administração Trump. Doutor António Frangulo, já vamos chegar a estas decisões de Trump em relação a Cuba, mas antes quero questionar também agora, hoje quinta-feira, melhor ontem quinta-feira, o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, iniciou a visita de 4 dias a Cuba, que vai terminar no próximo domingo. O que é que pode-se esperar, portanto, desta visita de Nyusi a Cuba, conhecendo, portanto, o largo historial, portanto, de relações entre estes dois países? E eu penso que é uma obrigação moral, né? Não seria de bom tom, e quer-me parecer até que o convite até foi do Raul Castro. Sim. Mas mesmo que não tivesse sido convidado, ele podia até ter manifestado essa vontade, ter tomado a iniciativa. Bom, eu vou para ali, para o vizinho, mas gostaria de passar a cumprimentar, porque Cuba, nós não podemos olvidar isto, nós temos uma dívida. É claro que a nossa dívida não é maior que a da Angola, não é? Mas temos uma dívida, digamos, de gratidão, não é? Ao povo cubano. Por isso, a visita a Cuba não só tem esse lado, não é? Como também de Cuba nós ainda temos muita coisa a colher. E claro que, com exceção ao padrão político, não é? Ao modelo político que nós já saímos, digamos, dessa, né? Como sou dizer, já saímos dessa. E eu não gostaria nunca de ouvir que houve acordos políticos, não é? Porque isto acontece muito na vida prática, o filho, não é? Passar por cima do pai, né? Do professor primário. Ele é professor primário, é que ensinou o beabá. Mas passados uns bons anos, ele é um PhD, é um catedrático. Ora, politicamente, nós estamos noutra via e não queríamos nunca pensarmos num retroceder político. Mas na cooperação, digamos, de várias áreas, como a educação, a saúde, mesmo a tecnológica, Cuba leva, portanto, um manancial, um histórico, não é? Bem consolidado em relação a nós, né? Eu ouvi ainda há pouco tempo que eles fizeram uma investigação até das nossas diabetes e que eles já não faz parte do seu vocabulário, não é? Amputar qualquer membro por razão da diabetes. Ora, esta é uma boa notícia, não é? E vale a pena capitalizarmos. Mesmo ao nível da educação, eu gostaria até, porque nós escolhemos o modelo, ou copiamos o modelo fidelista, castrista ou cubano de educação. Mas só que copiamos mal. Nós copiamos mal. Porque Cuba pegou nos seus quadros e lançou para as bases. Alfabetizou. Ora, alfabetizar é a partir da base, não é a partir do secundário. Pegou-se no secundário e alfabetizou Cuba. O que vale, Cuba é pequeno, mas nós já tínhamos copiado um bocado isto, tínhamos alfabetização. Há muitas pessoas que outras agora já estão a partir desta para outra, que graças a essas campanhas de alfabetização já podem guardar o seu dinheiro, assinarem os seus cheques e tudo mais. Mas isto ninguém sabe explicar como é que de repente desapareceu, ou porque convinha a alguém. A outra coisa
é o modelo que nós escolhemos do ensino, digamos, em Moçambique, que eu disse que invertemos a pirâmide. Nós devíamos ter olhado com muita primazia a base. Portanto, aqueles que foram interrompidos os seus estudos poderiam terem sido capacitados, mas não para o secundário e com ainda perspectivas de, digamos que, potenciar o superior, mas primeiro capacitar o básico, o primário, formar, portanto, digamos, homens perfeitos ou quase perfeitos a partir da base. O que se viu foi ao contrário. Interrompeu-se aqueles que estavam no ensino médio, não é? Para serem capacitados para virem ensinar a partir daquilo que poderíamos chamar o ciclo preparatório, sexta classe, sétima classe para cima. E durante muitos anos mesmo, esquecemos da base. Eu conheci indivíduos que fizeram a sexta classe e foram ensinar a quinta e sexta. Outros foram ensinar a primeira, segunda, bastava terem a sexta classe, não porque tivessem o curso de professores. E isto continuou por muitos e longos anos. Resultado, hoje o que nós temos são indivíduos deformados, porque aqueles indivíduos depois foram também para o professorado, né, com todos os defeitos de fabrico, né, e foram deformando, né, sob o epíteto de formar, que estão a formar os outros, quando estavam a deformar. E hoje estamos numa lástima total, completa e absoluta. Hoje escrevem mal. Eu acredito que se aparece algum estudante na universidade que escreva razoável ou bem, a tendência é perguntar onde é que estudou. E eu isto fiz, inclusivamente, a um tutelando meu, foi estudante meu, depois pediu-me para ser tutorando, né? E uma das coisas que eu fiz foi perguntá-lo. E ele disse que, olha, ele foi, portanto, seminarista lá na localidade dele, da província, que, se não me engano, é Nampula Otete, e depois de fazer um determinado nível, ele teve a sorte de ir a Portugal, onde estudou uns anitos, e depois, como aconteceu mesmo nos outros tempos, abandonou, portanto, o seminário e entrou para a Faculdade de Direito. Escreve razoavelmente, não, escreve muito bem. Ora, isto por quê? Porque aqui o projeto foi mal feito. E nós estamos a saber pedir desculpas, né? Reconciliarmos-nos com a história. Aquilo que eu dizia há pouco tempo, é verdade, é uma questão de dias, né? Mas já foi bom saber voltar a tempo. Se estavam quase para receber, pelo menos a percepção dos cidadãos foi que eles já receberam e vieram dizer que não, ainda não recebemos as chaves, não é? E não queremos receber, não vamos receber, porque isto aqui é repugnante. Não podemos fazer isso, porque temos carros, temos os Mercedes, não estão avariados. Um Mercedes não avaria em 5 anos. E nem fica velho em 5 anos. Um Mercedes com 5 anos é um Mercedes novo. Pode não ser new from parking ou from box, como costuma se dizer, mas não deixa de ser um Mercedes novo. Então,
souberam voltar. Nós não estamos a saber no capítulo da educação. Então, eu dizia cá comigo que era bom que bebesse um pouco da experiência de Cuba para saber como corrigir esta situação. Por quê? Porque nas políticas públicas, a tendência, se você perguntar a prioridade, muitos vão te dizer, olha, Ministério de Ciência e Tecnologia, universidades, olha, finanças, olha, Banco Central, e por vezes saúde e a educação fica por fim. Mas em políticas públicas, o setor número 1 para um país que quer ser desenvolvido amanhã, ser um país desenvolvido, tem que investir, apostar na educação. Esse é o setor número 1. Mas se nós formos a ver, deve ser o setor que tem menos dinheiro, incluindo, não fica atrás, a agricultura, não é? A saúde até costuma ter um bocado mais, mas educação, agricultura, paradoxalmente, são setores que menos dinheiro têm. Mas onde se deve investir a sério é na educação. Há que arranjar uma maneira de fazer uma volta, não é? Um volte-face a esta situação. Nós não podemos dizer, o mal já está feito. O que é que vamos fazer? Não. Tem que se arranjar uma maneira. Corrigir o mal. Tem que se corrigir o mal. Pois, eu gostava que continuássemos em Cuba, mas agora para olharmos para esse rever de relações entre os Estados Unidos da América e Cuba. Na noite de hoje, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou em Miami restrições a viagens de americanos a Cuba. Também, portanto, um embargo, vai voltar, portanto, a olhar para a questão do embargo contra a ilha de Cuba, contrariando, mais uma vez, aquilo que foi um dos esteios da administração Obama. E já começa a levantar algumas preocupações em alguns setores económicos, políticos mundiais. O seu comentário, portanto, esta assinatura, portanto, este novo memorando, este entendimento do Sr. Trump em relação a Cuba? Se fosse jornalista, no âmbito de sensacionalismo jornalístico, ia dizer aviso, ia escrever aviso de mau tempo. Aviso de mau tempo aos governos comunistas. Ou que pretendem, não é? Perpetuar o regime comunista, porque o Trump não escondeu, sempre disse. Só que nunca imaginei que ele ia fazer, não é? Um volte-face, dizer o dito por não dito, né? Em relação ao acordo que já se tinha alcançado com Cuba e que tem consequências no próprio Estado americano, porque no âmbito dos negócios, que não tem muito a ver com política, não é? Já havia agentes econômicos que estavam preparados no âmbito da hotelaria, no âmbito do turismo, não é? Como é que digo, como é que se chama, os cruzeiros, não é? Companhias aéreas e de cruzeiros, não é? Fizeram investimentos milionários nos últimos anos para se preparar para o novo cenário de relações Cuba-Estados Unidos. Ora, o que acontece é que, nesta altura, estão sem sono. Portanto, isto é um verdadeiro volte-face aos grandes investimentos que foram feitos, a esta preparação nestes 2 anos. E estes agentes, estas companhias, foram apanhadas em contrapé. Apesar de serem, digamos, parceiros, colegas ou, entre aspas, camaradas do Trump, porque o Trump é também um comerciante, digamos assim, um homem de negócios, digamos assim, de certeza que não gostaram disto. Até deve ter apanhado um bom pedaço de indivíduos que até votaram nele, né? Portanto, isto é mais do que um volte-face, é um retroceder bastante penoso, né? Para não dizer pecaminoso também, ao povo cubano. O povo cubano já estava
a ver lá a luzinha no fundo do túnel, sobretudo o povo cubano, porque por aquilo que nós sabemos, Cuba ficou que nem Brasil, quando exigiu a independência, creio que foi em 1822, ficou parado no tempo, até teve que, porque houve corte de relações com Portugal, e por isso o português dele continua aquele clássico, né? E Cuba também está nesta situação, portanto, aquele embargo foi muito prejudicial àquele Estado cubano. Eu, um desses dias, conversava com um cubano e dizia-me que, olha, os carros que andam lá são aqueles carros do tempo mesmo do Fulgêncio Batista, os Cadillacs e não sei, daquele tempo. Por isso, quem quiser fazer um filme, moda clássica, por exemplo, a Al Capone, não é? Faz-se bem em Cuba. Recomenda-se, portanto, que se faz-se faça em bem Cuba, como se fosse Chicago. Filma-se uma parte de Chicago e depois aparecem aqueles Cadillacs todos que ainda estão a andar, né, em avenidas que você não pode reconhecer se é ou não Chicago. Então, Cuba, né, ficou muito parado e estava digamos que entusiasmado, porque estava a começar a dar passos no capítulo de desenvolver-se e, entretanto, vem esta machadada de Trump. E que machadada, até porque Trump anunciou também medidas administrativas, como a proibição de qualquer transação financeira com uma empresa estatal cubana que, de acordo com Washington, beneficia diretamente os chefes das Forças Armadas do país. E já tinha feito, portanto, ainda neste mesmo discurso, portanto, em que anunciava este plano de restrições à ilha, e já tinha feito uma observação, segundo a qual chamou de natureza brutal do regime de Fidel Castro em Cuba. Portanto, os irmãos Castro foram altamente visados por Donald Trump nesta sua decisão. De facto, como na sua campanha também visou alguns estadistas africanos, por isso eu dizia, aviso do mau tempo, porque se continuarmos nesta linha, pode ser que, de facto, no xadrez político, até ao fim do mandato, se acabar o mandato, há de haver algumas mudanças, não é? Porque foi, de facto, uma machadada, apanhou muita gente desprevenida. Foi mesmo uma grande surpresa. Diz que vai restabelecer um grupo de 12 categorias de americanos que podem receber o visto para viajar para Cuba. Quer dizer, são restrições mesmo à moda antiga, quando havia aquele embargo, depois daquele conflito, não é? Cuba e Estados Unidos viraram, não é? os mísseis, não é? para os Estados Unidos, e Guerra Fria. Só lembra o tempo da Guerra Fria. E não sei daqui para frente como é que vão ser as relações. Vão se deteriorar. Espera-se alguma reação, eventualmente, do lado consequências. Vai ter consequências graves, porque este embargo, não é, vai trazer muitas consequências a Cuba. Pois bem, vamos esperar para ver o que é que acontece nos próximos dias relativamente a esta decisão de Donald Trump, que cancelou o acordo de Obama com Cuba, anunciou, portanto, um novo plano de restrições à ilha. Gostava que voltássemos cá à terra e olhássemos para também o agravamento desta feita das tarifas de portagens. A sul-africana Track, concessionária da Estrada Nacional número 4, vai agravar as tarifas das portagens de Maputo e Moamba, com efeitos a partir de 1 de julho, e os números são conhecidos. Portanto, 30 meticais contra os 25 atuais para viaturas ligeiras, de classe 2, carga média, portanto, com estes dois, com até 2 eixos. 300 novas tarifas são de 350, 500 meticais, respectivamente, contra 220 e 370 meticais para viaturas de carga pesada. E as tarifas passam a ser de 150, 380, 1.100, 1.500 meticais para os veículos de classe 1, 2, 3 e 4, respectivamente. O seu comentário em relação, portanto, a esta nova medida anunciada pela TRAC, olhando, portanto, para a atual conjuntura, olhando, portanto, para os encames que, eventualmente, a TRAC tenha também com
cada vez mais avolumado o parque automobilístico nacional? Bom, faltou dizer que a exceção dos semicoletivos. Pois. Eu não sei se os mailovos também. Os bailovos também. Bom, Não sei se estão nesta classe, portanto, de valores. Mas é assim, nós temos que equacionar isto, não é, politicamente, porque isto vai se refletir no bolso do cidadão. É o combustível que aumenta, é a portagem que aumenta. Os serviços não me parecem dos melhores, porque por mais que ponham um piso melhor, mas nós encontramos outra série de problemas que a empresa não consegue, responder. Por exemplo, na hora de ponta, você consegue perder uns bons minutos para passar por uma daquelas pistas, Pois. ou da Matola para cá, ou daqui para lá. E isto não pode ser considerado um serviço de qualidade. Pois. E, por efeito de dominó, estas filas não só se apresentam aqui na portagem, mas para trás, sobretudo de manhã, quando se vem da Matola para cá, são filas enormes. E leva-se, não sei, não vivo na Matola, mas leva-se um bom tempo num stop and go, para e vai. Quando é assim, até gasta mais combustível. E sai-se de madrugada para poder chegar às 7h30. Ou, se calhar até para poder chegar às 7 e andar à procura de sítio para estacionar, que é outra dor de cabeça. E eu conheço um casal, por acaso até somos afilhados de casamento, que abandonaram, entre aspas, fins de semana estão lá, abandonaram a casa na Liberdade, não é? Por causa dos miúdos e da escola, porque tinham que acordar às 3, começar a dar banho aos miúdos, para fazerem a estrada, sei lá, a horas de poderem colocar os miúdos às 7 na escola. Portanto, o meu problema é onde é que está o Estado no meio disto. Okay. Porque aqui o Estado vê-se que não tem muita força. Só conseguiu, não é, negociar os semicoletivos porque o Estado não quer greves. Tem medo, melhor, de greves. E eu lembro que estes aumentos, já houve uma altura que se falaram muito antes até das dívidas e não sei o que mais. Mas quando ouviu o burburinho de que ia haver, portanto, greves, né, voltaram atrás. Mas o que acontece é que, se de facto as pessoas não acordarem, isto vai continuar assim. Em países onde o cidadão tem uma maior consciência de cidadania, não é de mão beijada que deixa passar estas questões. Eu lembro, por exemplo, em 1995, o primeiro-ministro português, Aníbal Cavaco Silva, que depois veio a ser presidente, foi, portanto, penalizado por causa das portagens. E deixa-me dizer que aquelas portagens não têm nada a ver com a nossa portagem aqui, porque ali as pessoas só andam. Vale a pena. Agora, a nossa portagem, não sei, eu não sou engenheiro, não tenho noções, mas a verdade é o serviço que
a TRAC nos oferece não é das melhores, nem mais ou menos, mas é dos piores serviços. Ora, temos os semicoletivos, mas os privados, um dia qualquer, vão se queixar. Quer dizer, no dia que vão descobrir que é possível também fazer em greve, vão fazer. Isto é um problema de consciência que se forma num processo, como a água na panela. Não ferve de um trago, não ferve em 1 minuto. É um processo até que se chegue à ebulição, portanto, quando atinge 100 graus. A verem nas televisões, não é? As buzinadelas de carros privados, porque um dia qualquer as pessoas podem se cansar e entrarem para as filas e não avançarem para pagar, abandonarem os carros, tanto a ir para Matola como a vir de lá para cá. Um dia e deixarem os carros continuarem a pé para o serviço e não vão andar atrás daquelas pessoas para bater, porque eles não estão a fazer distúrbios. E não sei como é que vão tirar aqueles carros, quer dizer, vai ser uma algazarra. É claro que, como as pessoas ainda têm receio, não sabem qual é que vai ser a ação e a reação, ainda não o fizeram. Mas não podem, digamos, adormecer a pensarem que o povo, o cidadão, há de continuar também adormecido. Um dia vai acordar. Por quê? Porque cada dia que passa, as pessoas vão trocando impressões, e não só com as televisões, não é? A globalização. Então vão vendo também as experiências dos outros países. E um dia qualquer isto vai escaldar. Mas antes disso, as pessoas vão dizer, portanto, que sou cidadão na urna. Nós não podemos pôr isso de lado. Por quê? Porque nós temos que tomar em conta que as pessoas estão cada dia a ficarem saturadas, não é? Com aquilo que lhes é oferecido como serviço. E não interessa que seja a TRAC, mas a TRAC é uma empresa concessionária. O dono da função transportar as pessoas, criar as condições, é o Estado. Pois, pelas suas palavras, percebo que, portanto, a TRAC deveria antes ter melhorado, portanto, a questão da provisão dos seus serviços, a qualidade, portanto, dos seus serviços, mas, por outro lado, também, o Governo poderia ter feito, se calhar, mais alguma coisa para evitar que este aumento acontecesse, pelo menos nesta altura, por aí. Claro, é mais ou menos o mesmo problema que nós começamos por ele. É que, nesta altura, qualquer aumento não deixa de ser uma medida antipopular. Pois. E vai trazer sempre custos ao próprio governo. Aí temos que ir pelo governo do dia. Pois. Portanto, tem fatura. As pessoas não basta estarem a ser transportadas como são transportadas, não é? Em carros de 15 pessoas terem que caber o dobro, o triplo, em carros abertos, portanto, caminhões, o vulgo Mailove, com todos os riscos, só que pronto, nunca aparece por aí notícias no jornal, porque caem mais onde há buracos, não sei o quê, mas tem caído muitas pessoas naqueles carros abertos, portanto, os taipais não são de melhor segurança, etc, etc. E as pessoas vão murmurando, porque para todo, aquele carro é privado, mas eles estão a ver o Estado, porque é o Estado que devia criar condições, fora das próprias vias. E eu digo que tem-se feito algum trabalho quase que eleitoralista, pontual, uma estrada que sai de um ponto A para um ponto B, mas quando ali na zona, eu vou dar um exemplo concreto, eu vivo há 40 e tal, quer dizer, a mesma idade que a independência, eu estou lá desde 1971, no bairro do Jardim. E recelaram as estradas agora,
portanto, a Rua do Jardim, aquela que vai até o Estádio da Machave, a Rua da Agricultura, da Eletricidade até a 2M, e aquelas ruas, portanto, perpendiculares a estas duas ruas. Mas, entretanto, deixaram um bairro ali conhecido por Bairro da Linha, que começa desde a escola e vai terminar na Avenida do Moçambique. Só que é um bairro quase que escondido, assim, do tipo dos bairros populares, até é do grupo dos bairros populares, como o bairro indígena e outras construções daquela natureza. Aquelas estradas do Bairro da Linha, né, desde 1975, nunca receberam qualquer assistência. São pessoas, são eleitores também que estão ali. E eu gostaria que, quando chegasse agora as autarquias, não é, vissem quais os resultados, pelo menos daquela faixa, conhecida até por Célula 1. Hão de ver que agora o problema já não é só de ser do Benfica ou ser do Barcelona. O problema é das condições que me criam. Estamos cansados, é o que as pessoas dizem. Eu que vivo ali, eu ando ali, eu cresci, estava a esquecer desse pormenor. Eu cresci ali, joguei bola ali, não é? Aquelas pessoas, quando me apanham, dizem a mesma coisa. São os mais velhos aos mais novos. Quer dizer, nós fomos abandonados por Simango. O Simango quer me parecer que este é o último mandato dele, né? Portanto, não há onde tirar o Simango. Mas, se fosse ele a concorrer, eu diria que a chapa amarela ou mesmo vermelha era para ele. Porque, entretanto, para todos os efeitos, o Estado é que é o responsável de criar condições. Nesta área dos transportes também. Portanto, transportes e nas estradas que andam. É verdade que a ATRAC tem velado pelas suas estradas, tentar criar melhores condições, mas não é quanto basta. O serviço não é dos melhores. Doutor António Frangulos, eu quero agradecer a sua presença por esta elaboração, portanto, os 4 temas que estivemos aqui a abordar, e eu espero por si na próxima sexta-feira. Obrigado, cá estarei e bem-vindo mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Espero que as férias tenham sido muito boas. Com certeza. Para si, estimado telespectador, nós saímos para um brevíssimo intervalo. Nós voltamos já a seguir e vamos olhar para algumas notícias que fazem a atualidade nesta noite de sexta-feira. Até já.